Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe. Quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus e quero também fazer a conexão com a revelação que o Senhor me deu. Durante meus anos de servo do Senhor, de crente em Jesus, o Senhor tem me visitado com muitas visões e o propósito desse canal é lhe ajudar nas batalhas espirituais, se preparar para a vinda do Senhor, compartilhar também as experiências que o Senhor tem me dado e também meditar na palavra de Deus juntamente com oração intercessória. Esse canal é para interceder juntamente com você para que a sua família vença as batalhas espirituais, tá certo? Porque a Bíblia diz, aquele que vencer, em Apocalipse ela vai dizer 7 vezes, aquele que vencer. Então você está em guerra contra o mundo, contra o inimigo e contra você mesmo. Amém? Sou o presbítero Araújo e se você ainda não faz parte desse canal, só se inscreva nesse canal, deixa teu joinha. Vamos abençoar outras vidas em nome do Senhor Jesus, porque um dia nós prestaremos conta das nossas obras, tá certo? E aquele que fizer o bem, plantou o bem, colherá o bem, aqui ou na eternidade. Vamos para a revelação, mas antes eu quero trazer uma palavra de Deus, porque nela que vou basear a visão, a revelação dos sonhos da noite que o Senhor me deu, tá? Se você ficar até o final, eu tenho certeza que sua vida será transformada, edificada e protegida pelo poder do nome de Jesus. Eu vou ler em Mateus 22, na parábola das bodas, porém não vou ler os versículos todos, eu vou ler apenas 2 versículos, tá? Vou ler 3 versículos para a nossa meditação, logo após trago a revelação e vou trazer também a compreensão que o Senhor me deu, tá bom? Então diz assim, Mateus 22, versículo 11 ao 14. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. Presta atenção nessa passagem, vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nessa revelação eu vou mostrar para você quem são os escolhidos que vão participar das bodas do Cordeiro, porque nem todos que estão dentro dos salões aí espalhados na terra vai participar, vai entrar de fato no salão nupcial na eternidade. Você fique comigo que você vai fazer uma análise se você é um escolhido ou não, se você foi apenas chamado. Uma coisa é ser chamado, outra coisa é ser escolhido. Amém? Vamos para a revelação. Bom, meus amados, é o seguinte, fui dormir uma noite e nessa noite o Senhor me deu uma revelação profunda e Ele me levou a um determinado local, parecia um salão nupcial, só que não ia acontecer um casamento ali, não, era uma festa que eu não identifiquei na hora. E geralmente quando o Senhor me dá uma visão, uma revelação, Ele me deixa me ver como se fosse em 3D, eu aqui e eu ali. Mas nesse sonho, eu mesmo, de fato, eu não estava me vendo em outra posição. Eu estava no meio daqueles irmãos. Por que, irmãos? Porque tinha alguns crentes lá, tinha alguns evangélicos, né? E de repente eu falava com eles, mas eles não me ouviam e não me viam. E eu não entendi por quê. Era como se fosse uma festa, quando a gente já está acostumado a ir a festa de aniversário, festa de casamento, qualquer tipo de festa cristã, a gente vê que os grupos ali, eles se dividem, ficam 2 ali, 3 ali, os que se conhecem, né? 4 ali. E eles não me perceberam, também não me ouviam. E eu saudava eles com a paz, mas eles não me respondiam. E eu fiquei pensativo naquilo. Por que eles não estão me respondendo e por que eles não estão me vendo? De repente a voz do Senhor falou comigo para mim só prestar atenção naquela situação. Uma sala não era muito grande. E de repente eu comecei
no sonho, na revelação, eu comecei a compreender o que eles estavam pensando. Eu via alguns deles sorrindo, eu consegui, de alguma forma, Deus me deu a graça de entender o que estava no coração, na mente daquelas pessoas. Por quê? Porque enquanto eu via alguns sorrindo, eu conhecia o que tinha dentro do coração deles. Eles sorriam por fora, né? Um grupo ali estava sorrindo por fora, outro estava com raiva, falando com o irmão, mas era com raiva, e outro estava pensando coisas impróprias, outro estava preocupado pensando em dívida. É como se eu tivesse o poder ali de entender o que eles estavam pensando e o que havia no coração deles, né? Mas todos eles estavam por fora sorrindo. Eram vários tipos de sentimentos naturais, humanos, que a gente sente, que havia dentro deles, né? Um com inveja, outro com raiva do outro. E interessante é que eu observei nas vestes deles, por isso que eu estou trazendo essa passagem aqui. Eles estavam com as vestes como se fossem vestidos de túnicas, mas cinzentas. As vestes estavam cinzentas. Eu não entendi por quê. E de repente, depois que eu estou observando ali, havia na minha frente uma janela pequena, uma janelinha. E de repente, naquela janela aparece um homem. E o mais interessante é que era um judeu. E por que eu identifiquei como judeu? Porque ele estava vestido como um judeu e ele falou em hebraico. Eu olhei, e quando eu olhei, vi ele olhou para mim e disse assim, 3 vezes: Hamele ha-Yahudim Iskami. Hamele ha-Yahudim Iskami. Ele falou, o rei dos judeus está vindo, 3 vezes. Quando ele disse na 3ª vez, ele some e eu olho pela janela. Ah, meus amados, glória a Deus, glória a Jesus, bendito é o Senhor. Quando eu olho por essa janela, eu vejo lá na frente um rei vindo poderoso. Eu não vi sua face, eu via daqui para baixo, mas toda aquela indumentária, toda aquela vestimenta de rei, muito grande, e ele estava vindo muito perto, muito perto. Quando eu vi, o meu coração foi tomado por um temor, por uma reverência e pela uma urgência. Havia uma urgência muito grande porque ele estava muito próximo. E de repente eu falei para aquelas pessoas. Elas não estavam me ouvindo e não estavam me vendo, e suas vestes estavam cinzentas, e eles continuavam com aqueles pensamentos. Pensamentos, alguns pecaminosos, outros de preocupação, outros... Havia uma fachada, eles estavam sorrindo só de fachada. Eram servos de Deus, porque eu conhecia vários servos de Deus ali. E de repente eu disse para eles, olha, o rei dos judeus está vindo. Hameler Yahudim, o rei dos judeus está vindo. Quando eu disse isso, eles me perceberam. Eles agora me enxergaram e eles agora me ouviram. E quando eles olharam também para fora da janela, eles viram também o rei. E de repente todos eles, instantaneamente, todos eles se uniram de mão posta, olharam para o rei e os seus corações foram tomados por um temor igual ao meu. Foram tomados por uma reverência, por uma urgência, mas por uma alegria, por uma paz nos seus corações. Aqueles sentimentos foram sumindo, foram desaparecendo, e as suas vestimentas, o interessante é isso, oh glória, as suas vestimentas começaram a ficar brancas do pé até em cima. Quando os sentimentos ruins estavam saindo para dar lugar ao temor do Senhor, temor ao Senhor, esse sentimento de temor purificou as vestes dessas pessoas. Eu acordei, eu fui na Bíblia, e lá em cima daquela placa está escrita lá, Jesus, o rei dos judeus. Você sabe que Jesus, Yeshua HaMashiach, o Nazareno, é o rei dos judeus. Agora eu quero voltar à palavra, porque aqui diz que o rei desceu ao salão, o pai do noivo desceu para conferir os convidados. Então, o alerta está aqui. As vestes nupciais. Se você nunca ouviu falar, você vai ouvir agora. Não é apenas ir para um culto que você será salvo. Não é ter um cargo eclesiástico, cantar no coral, ou pregar bem, ou louvar bem, ou ter um título de pastor, presbítero, diácono, evangelista, que te garante entrar na santa cidade e participar das bodas do Cordeiro. Não é apenas isso. A Bíblia diz que precisa-se de uma veste nupcial
porque haverá um casamento. E a igreja, o conjunto dos servos tementes, lavados pelo sangue do Cordeiro, que compõem a igreja, elas têm uma indumentária, elas têm as vestimentas apropriadas. É por isso que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Há uma grande festividade, júbilo, alegria, porque a noiva se aprontou e foi dada a ela vestir de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, puro e resplandecente são as justiças dos santos. E Apocalipse também 22:14 diz: bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito a entrar na cidade pelas portas e comer da árvore da vida. Muita gente, tem muito salão agora, tem muita denominação, tem muita congregação, vamos chamar de salões, que foram chamados, muitos foram chamados. As portas dos salões estão abertas, mas quando o rei voltar e conferir para quem vai entrar nas bodas, é preciso ter as vestes nupciais. E quem são os escolhidos? São aqueles que se prepararam, arrependimento e santidade. As vestes espirituais é arrependimento, justiça e santidade. É dessa forma que você é um escolhido. É desse jeito que você vai participar da verdadeira festividade, onde o mundo não pode oferecer. O mundo não pode propiciar o que é eterno. E lá, a Bíblia diz que a cidade é pura e nada imundo vai entrar. Fique com esse alerta. Fique com essa revelação. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se você começar a buscar as coisas do alto, se preparar, quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Deus não quer que ninguém se suje. É porque Ele está dizendo que não pode ficar sobre o muro. Ou é justo ou é injusto. Ou é puro ou é imundo. Não existe meio termo. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. E se essa mensagem te edificou, compartilhe com alguém que precisa despertar. E Jesus está voltando. Eu estou aqui para te alertar. Jesus está voltando. Seja abençoado e nos veremos no próximo vídeo, assim o Senhor nos permita, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Shalom.